Um carro foi engolido por um buraco em Bonfim Paulista. Além do susto, ficou o prejuízo para a família. Depois do ocorrido, a via ainda permanece com pouca sinalização, colocando em risco o trânsito na área. Já passava das 6 da manhã quando a esposa de Márcio, que conduziu o carro pela estrada municipal Professor José Almeida, em Bonfim Paulista, teve um grande susto. A minha esposa de manhã, veio comprar pão, era por volta das 6h30 da manhã, chovendo, escuro, aí caiu dentro do buraco que o DAERP deixou aberto aí faz 3 dias e aconteceu essa fatalidade. O carro foi engolido por um buraco. A cratera foi causada por conta de um reparo do DAERP em uma galeria que não havia sido concluído. Segundo Márcio, na hora do acidente, o local não estava devidamente sinalizado. Sem sinalização. Fizeram o buraco e deixaram e foram embora. Se é um motociclista, ele não estaria aqui, No caso, se fosse um motociclista, seria um acidente fatal, porque o buraco é fundo, tem quase 2 metros de fundura. Depois do ocorrido, o que se vê por aqui é que a situação ainda continua um pouco difícil. Como dá para perceber, o serviço foi feito, mas o setor responsável acabou deixando aquele cavalete ali. Isso tem deixado o trânsito por aqui complicado e também muito perigoso nessa região. Para fazer os desvios, os veículos estão praticamente dividindo a mesma faixa. E isso pode aumentar o risco de acidentes na área. Segundo esse engenheiro, o local ainda permanece com pouca sinalização, colocando em risco a vida de motoristas e até mesmo de quem trabalha nos serviços da autarquia. Existe o Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 88, que ele dá todas as diretrizes de preservar quem executa a obra e as pessoas que passam nas vias públicas. Além dos transtornos para os motoristas, durante o último serviço a calçada também foi danificada, o que tem prejudicado a passagem de pedestres que ainda precisam caminhar pela sujeira deixada pela autarquia. Pois é, que eu tô vendo aqui, onde que eu vou passar. Quer dizer, ainda quebraram a calçada aqui, Então, verdade, tá difícil, viu? O engenheiro ainda diz que isso demonstra a falta de planejamento da prefeitura com os pequenos reparos que são feitos diariamente. Eu acredito que tem que se conversar as autarquias, ou seja, o DAERP vai fazer um serviço, avise a Transerp para fazer toda uma sinalização adequada, conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Apenas um dia depois, um caminhão da autarquia foi enviado para fazer a limpeza da área. Os moradores do distrito esperam agora mais segurança na via. Márcio ficou assustado com o que aconteceu com a esposa, que não teve ferimentos graves, mas foi levada para uma unidade de saúde. Ficou o prejuízo para a família. Graças a Deus não se machucou, menos mal, Dos mal o menor. Mas o carro ficou bem avaliado, sabe? O carro amassou tudo, quebrou suspensão, acabou com tudo o carro. Fazer o quê, Infelizmente, É assim. Rafael Aguiar, de Bonfim Paulista, para o Jornal da Clube. A prefeitura disse que a obra estava sinalizada no dia anterior ao acidente, mas que a mesma foi danificada provavelmente pela chuva. O serviço não havia sido concluído na quinta-feira em função de um reparo que dependia da Secretaria de Infraestrutura, o que foi feito na sexta-feira. Também devido às condições do tempo, a reposição asfáltica ficou para o sábado. Quanto ao ressarcimento, a pessoa interessada deve fazer o pedido no DAERP com a documentação comprobatória do acidente.